A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração que está revelada para nós no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 29. E nós vamos ver o que nós aprendemos com esse texto. Esse capítulo, ele vai mostrar para nós Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E começa assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Nós vamos ler até aqui. Aliás, o versículo 7, Jesus fala assim: olha, o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Queridos, nós podemos aprender aqui que o amor de Jesus foi demonstrado de uma forma humilde e verdadeira, não é verdade? Sabe por quê? Porque Jesus, ele prefigurou ali, ele mostrou ali, ele estava falando ali do sofrimento que ele havia de passar. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro e ele não abriu a sua boca, ele foi humilde até a morte. Jesus também, ele mostra ali para os seus discípulos como nós devemos servir as outras pessoas, o nosso próximo, não é verdade? Então os discípulos, eles estavam ali correndo risco, Jesus percebeu isso. Os discípulos, eles estavam correndo risco. Se você vê no versículo 16, né? Jesus, ele vai mostrar, ele vai falar claramente conosco, né? O perigo de se tornares grandes. Você vai ver também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, você vai ver os discípulos falando, perguntando, né? Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus começa a falar para eles que o reino de Deus não é grandeza. O reino de Deus, né, é um coração puro, é um espírito reto. Nós não podemos estarmos sendo influenciados por cargos, amados, por diplomas. Nós não podemos estar influenciados pelo poder, porque a verdadeira grandeza é sermos grandes naquilo que é justo, naquilo que glorifica o nome do Senhor, né? Por isso que Mateus, no capítulo 18, vai falar, né? A grandeza, né, está na pessoa que se torna o quê? Humilde como uma criança. Sim, este sim vai ser grande no reino de Deus. Então Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o que é integridade, né? Aquele que cumpre com a sua palavra. Jesus estava falando para ele, né, das pessoas, né, o que significa ser uma pessoa íntegra, zelosa, fiel. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 8, versículo 21. Nós sabemos, amados, que a gente tem que ser honesto diante do Senhor
e diante dos homens também. Jesus ensinou os seus discípulos, né, a construir relacionamento com outras pessoas, falar palavras que vão edificar. Jesus ensinou, né, a confiar em Deus, né, naquelas pessoas que o Senhor enviar até você, que são os profetas, né, que são as pessoas ungidas de Deus. O Senhor nos ensinou também a pensar, a fazer propósitos, a construir, edificar, porque nós estamos num mundo, amados, que jaz do maligno, então é necessário, né, a gente construir um padrão divino, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, e o Senhor está também nesse texto. A gente aprende a perdoar, né, para que nós possamos receber o perdão de Deus, a nos santificarmos, né, santificar a nossa vida perante o Senhor. Santificação significa ser separado para Deus. Ele ensinou que nós temos que ter coragem, que nós temos que ter fé para enfrentar os desafios, né, que nós vivemos e que ainda vamos viver. Orar mais, amados. Precisamos orar mais. Jesus ensinou isso nesse texto também. A gente aprende que nós precisamos voltar mais para Deus, receber a graça de Deus, o favor que ninguém merece. Nós não merecemos, mas Deus, né, Ele nos oferece essa graça salvadora, né, o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para nos salvar, amados, e para nos levar a uma vida na presença do Senhor para a glória de Deus. Amém? Uma vida restaurada. Então, assim nós vamos entender o que Jesus disse no versículo 20. Quem recebe e ouve-me, me recebe a mim e recebe aquele que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Jesus disse que Ele colocou, né, o reino, né, sobre nós para que nós pudéssemos, amados, junto com Jesus, reinar. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. É chegado o momento de voltarmos para Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Amém, amados? Porque os dias são difíceis. Jesus, ele fala assim no versículo 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, né? Vós deveis também lavar os pés aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, amados? Então, o Senhor está falando ainda, olha, não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. Aquele que come comigo, aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Irmãos, nós temos inimigos. O inimigo das nossas almas é Satanás. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso eu quero falar para você, dentro desse texto, Jesus lavando os pés dos discípulos, nos ensinando, né, a sermos como Ele, semelhante a Ele naquilo que fazemos. Tudo que nós queremos para nós, devemos fazer para o nosso próximo. E o que nós não queremos para nós, não queremos que também para o nosso próximo. Porque Deus, Ele nos ensina a amar
amar e perdoar. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa achar lugar na sua vida, que você possa compartilhar. Deixa aí também o seu like e que Deus te abençoe. Faça um comentário. Que Deus te abençoe. Amém?